E aí, galera, vamos estar agora lendo é, um repositório bem legal do Maniero. Ele chegou a comentar em algum dos vídeos aí, mais uns dias atrás. E olhando esse repositório dele aqui, achei essa aba bem interessante, com várias respostas que ele deu para perguntas no Stack Overflow. Né? Nosso quase finado Stack Overflow, que muita gente está usando o GPT para perguntar as coisas ou para mandar bugs e tal, né? Então, muita gente esquece que o Stack Overflow é uma mina de ouro para conhecimento. Então, eu gostaria de usar esses próximos vídeos aqui nesse canal para diariamente, pelo menos, ter aqui uma leitura de cada um dessas respostas interessantíssimas que ele fez, que, né, englobam ali 40 anos de carreira dele, pelo menos. Então, vamos começar, vamos na ordem mesmo, que eu achei interessante. Vamos seguir a ordem que ele colocou. Então vamos começar aqui pelo compilers. Eu ainda não tenho muita noção de qual o tamanho máximo e mínimo de cada resposta, mas acredito que sejam respostas completas. Tenho um pouco de dúvida sobre é, pesquisar mais sobre ou não e tal, para complementar, mas eu acho que não, acho que está bem completo aqui. Então eu gostaria de pedir, né? Eu vou pedir isso em todos os vídeos para que vocês que estiverem assistindo completem caso falte alguma informação aqui, assim tanto eu quanto as outras pessoas que venham a assistir os vídeos futuramente possam beneficiar se, bene- se, befe- se beneficiar desse conhecimento e a gente cria uma biblioteca em vídeos ali completa de conhecimentos diversos, né? Então vamos lá. Primeiro aqui a gente vai ver essa pergunta aqui que é como é feito um compilador. Um compilador é programado em qual linguagem? Todos os compiladores de uma linguagem são iguais ou pode existir um melhor que o outro? Espero que o som esteja bom para esse vídeo. Vamos à resposta dele, né? Manieiro. Espero estar falando certo. É, então vamos lá. Para não ficar muito amplo, vou fazer um resumo. Isso é um resumo. E farei algumas simplificações. Certamente cabem perguntas mais específicas para aprofundar em alguns pontos. Diversas técnicas. Os compiladores, como qualquer aplicação, podem ser feitos de várias maneiras. Existem várias técnicas estudadas que funcionam melhor, mas não há uma, desculpa pela variação na leitura, não há unanimidade de qual é melhor. E provavelmente cada uma pode ser melhor em cada linguagem e objetivos diferentes. Esse é um dos assuntos mais estudados na computação. O que se sabe é que este. Vou aumentar um pouco o zoom. O que se sabe é que este é um dos problemas mais estudados na computação. É um problema bem específico que atrai muita gente. E sempre há novidades. Recentemente houve uma revolução na forma de construir compiladores, ainda que a base seja a mesma. Eu vou dar uma olhada aqui em quando isso foi respondido. Deixa eu ver. A pergunta foi de 9 anos atrás, 2015. E a resposta. Cadê? A resposta também foi em 2015, dezembro de 2015. Então vamos lá. Então tem coisa que pode ter sido atualizada com o passar do tempo. Mas vamos. Alguns exemplos de maneiras de fazer uma das principais fases da compilação podem ser encontrados em outra pergunta minha. Provavelmente essa pergunta vai estar lá no, aqui na coletânea, então eu vou pular isso. Vou continuar lendo. O parsing pode ser escrito manualmente. A maioria dos bons compiladores fazem isso. Ou pode ser gerado por um software especializado, também descrito em outra pergunta. A escolha da melhor técnica pode dar uma diferença brutal na velocidade, qualidade da detecção de erros, facilidade de manutenção, etc. Há variações de como a análise da árvore é feita, por exemplo, iniciando de cima para baixo, top-down,
ou de baixo para cima, bottom-up. Compiladores fazem uso extensivo de recursão. Esse é um dos domínios onde realmente isto é bastante útil. Linguagens usadas. Eles podem ser escritos em qualquer linguagem, como qualquer problema que pode ser resolvido computacionalmente. O compilador de uma linguagem pode até mesmo ser escrito na própria linguagem. Opa, como isso pode ser possível? Não é o problema do ovo da galinha? Isso se chama bootstrapping. Eu vi uma parada disso numa aula que eu assisti, muito da hora. Enfim, o compilador de uma linguagem começa a ser escrito em outra linguagem e depois, aos poucos, ou no final do processo, ele é reescrito usando a linguagem que ele compila. O problema foi resolvido da mesma forma do ovo da galinha. Não houve um primeiro, houve mutação. A visão religiosa é a não explicação, ou seja, é o que hoje se chama boa prática. Siga o que eu disse e cale a boca. Um dia só existia o código de máquina. Ele foi usado para escrever um montador assembly, que é parecido com um compilador, só que mais simples, que foi usado para criar a primeira linguagem de alto nível, mainstream, o Fortran, que depois foi usado para criar outros compiladores, e assim por diante. Um exemplo disso é o compilador do C Sharp, que originalmente foi escrito em C++ e mais recentemente foi reescrito em C Sharp. C, obviamente, fez isso e muitas linguagens hoje fazem o mesmo, até para mostrar o quanto elas são capazes. Linguagens com baixa performance evitam fazer porque compiladores precisam ser rápidos. O Python, assim, né? Por sinal, grande parte dos compiladores são escritos em C ou C++, já que são linguagens poderosas, onipresentes e permitem alta performance. Seu funcionamento. O compilador pega um texto, o analisa caractere por caractere, tenta achar padrões reconhecíveis por uma gramática pré-estabelecida, faz uma análise se tudo faz sentido e gera um conjunto de dados que permitirá a criação do programa a ser executado. Não tem muito segredo. A ideia básica é bem simples. É claro que as relações entre todos os elementos da linguagem começam a complicar. A complexidade deles se dá principalmente pela complexidade da linguagem. As fases de compilação podem variar de compilador para compilador, e se será feito em um ou mais passos também. Fase e passo são coisas diferentes. O primeiro pode ocorrer em separado, mas ocorrer no meu passo. Isso depende da arquitetura do compilador e da necessidade da linguagem. Por isso, fazer um montador é muito mais simples que um compilador. O montador trabalha com regras muito simples. Muitas vezes o compilador é dividido em front-end, cuida mais da linguagem fonte, e back-end, cuida mais da plataforma alvo, e até mesmo middle-end, dividindo bem algumas das fases. Então aqui a gente tem uma imagem, né? Parece mais um fluxograma. A gente tem o código fonte linguagem 1, que vai para o compilador, tem análise lexicográfica, scanner. Agora a gente tem análise sintática ou semântica, que é o parser, e depois gerador de código intermédio. Disso, a gente que está dentro do compilador, a gente vai para a próxima parte, que é código intermédio não otimizado para arquitetura X. Disso a gente vai para otimização do código intermédio. Disso a gente vai para gerador de código objeto para arquitetura X. E disso a gente vai para o código máquina para arquitetura X. Eu li aqui, tentei explicar como a imagem está colocada para, né, pessoas que venham a ter deficiências visuais. Vamos lá. Análise léxica. A análise básica, scanning, né? A análise básica, chamada de scanning, onde tenta achar determinados padrões, é chamada de análise léxica. Nela, a procura é por tokens reconhecíveis. Esses tokens serão elementos que poderão ser usados para produzir algum entendimento no código. Exemplos de tokens: operadores, palavras-chave, identificadores literais, etc. Eu falei como se não tivesse vírgula, mas é identificadores, vírgula, literais, vírgula, etc.
Se achar trechos de texto que não podem ser considerados tokens, já permite o compilador gerar um erro sintático. Legal. Nessa fase, cada caractere vai sendo lido e vendo se ele pode ser algo reconhecível. Por exemplo, ele acha um i, não sabe nada o que fazer com isso. Depois acha um f. Ainda não dá para ter certeza que isso é algo útil. Então acha um espaço. E agora pode descobrir que o if anterior é possivelmente uma palavra-chave. Agora acha um x e não sabe o que fazer com isso. Acha um igual e ainda não tem condições de fazer uma decisão, a não ser que há um possível identificar antes. Tem que fazer uma análise mais ampla para ter certeza. Acha um igual. Não dá para ter certeza do que se trata. Acha um 1. Agora ele sabe que o que tinha achado anteriormente era um operador. Até pode identificar qual. Agora acha uma quebra de linha e pode ter certeza que o 1 era um literal numérico. Pré-processamento. Aqui pode haver um processamento prévio, que é uma tradução muito simplificada de alguns tokens por outros. É uma troca muito simples, normalmente sem maiores verificações. Análise sintática. Como podemos ver que a gente está indo, né, de acordo com a aqui, ó, lexicográfica, scanner, análise semântico-sintática, parser. A gente está vendo bem aqui esse processo que ocorre no compilador. Depois vem a análise sintática, que é o parsing, que organiza esses tokens, todos formando construções que podem ser entendidas de forma isolada. Ele usa o método de dividir para conquistar. Normalmente, uma árvore de tokens é montada chamada de AST, ou AST em inglês. Nesse processo, é verificado se a construção encontrada é correta para o que se espera naquela linguagem. Se não for, o compilador tem que gerar um erro sintático. Os bons compiladores fazem uma análise mais profunda para gerar erros mais precisos que podem ajudar mais o programador a saber do que se trata sem causar confusões. Entre essas análises, ele verifica se em um local que espera uma variável tem isso, se espera uma expressão, ela está lá, etc. Usando o exemplo anterior, nessa fase, ele verá se o if cabe naquele lugar. Se depois vem uma expressão, como deve ser, verifica se a expressão tem uma forma correta. Por exemplo, você tem um operador e dois operandos em cada lado. Verifica se não tem mais nada que esteja atrapalhando. Claro, isso é uma enorme simplificação do processo. Aqui a gente tem ó, 1 mais 2 vezes 3. Aí o parsing tem tipo, tem um mais. Aí, tipo, como se fosse uma recursão aqui, uma árvore binária, né? Uma binária, aí para a esquerda tem um, aí para a direita tem outra operação, que é o vezes. Aí, aqui tem o 2 e tem o 3. A ideia aqui é usar o bom e velho dividir para conquistar, que é usado em tudo na computação, e que é a melhor forma de resolver boa parte dos problemas, mesmo por humanos. Algoritmos servem para humanos também. Terminar de ler aqui porque a luz está querendo acabar. E muitos não sabem disso. Resolva uma parte de cada vez, a não ser que o problema seja a divisão. Aí a união é a solução. Desculpe pelo off-topic, mas alguns humanos resolveram o problema das massas com dividir e conquistar. Políticos, religiosos, por exemplo, por isso está cada vez mais fácil eles comandarem o mundo e estamos cada vez mais divididos. Um ponto interessante aqui que eu senti também no meu trabalho foi isso. Às vezes, ainda mais quando você está ali mais no começo ainda, como júnior, às vezes você sofre muito por antecipação e demora um pouco para começar algumas tarefas porque parece muito gigante, muito difícil. E quando você divide em passos pequenos, você percebe que a tarefa é muito fácil, tá ligado? Fica muito. Tem um vídeo do Felipe Deschamps que ele fala sobre tarefas com. Eu esqueci a palavra, mas são. Ah, tá. Tarefas de escopo aberto e de escopo fechado. Às vezes a tarefa não é exatamente de escopo aberto. Você só precisa dividi-la o suficiente para perceber que ela é um conjunto de escopos fechados que torna ela tarefa de escopo fechado. Enfim.
Continuando. Análise semântica. Depois vem a análise semântica, que procura se as relações entre os tokens estão de acordo com o esperado para a linguagem. Ele analisa se os tipos de dados são adequados em cada lugar, se uma operação é possível, se não faltou alguma coisa necessária para completar uma operação, etc. Se algo assim não der certo, o compilador gerará um erro semântico. Nesta fase, informações adicionais serão coletadas para ajudar na otimização e geração de código. Ela pode também organizar melhor e simplificar a árvore sintática. Por exemplo, pelo exemplo anterior, uma das muitas análises que serão feitas é que se a expressão da condição resultará em um booleano, que é necessário para todo if, também verificará se o operador igual pode ser usado com x de acordo com o seu tipo e com um literal numérico. Note que essas verificações, apesar de relacionadas a uma dependente da outra, são feitas separadamente. Se tivesse vários operadores, faria a seleção da precedência, o que alteraria a árvore. A gente tem aqui, ó, if net maior que 0.0, total mais igual net vezes 1.0 mais tex sobre 100.0. Aí vai ter o lexer, que vai pegar o if primeiro. Aí aqui tá mostrando, ó, o parser. O que que faz? Aí vai pegar o if primeiro. Aí vai ter ali, ó, maior é o net 0.0. Aí do outro lado aqui tem um new. Não sei o que é esse new aqui. Se alguém souber, pode comentar. Aqui a gente tem mais igual. Aí para a esquerda a gente tem o total. Aí para a direita do mais igual a gente tem vezes. Para a esquerda do vezes, na raiz, né? O filho dele, no do filho dele. É nodo em português? É nó, né? No nó filho ali, ó. No filho do nó vezes tem net. E no filho do nó vezes para a direita tem o sinal de mais. Aí no filho do nó de mais na esquerda tem 1.0. Na direita tem o barra, que é o divisão. E no barra para a esquerda a gente tem text e para a direita a gente tem 100.0. Análise de tipagem. Análise de tipagem. Pode ser uma variação da análise semântica. Em linguagens de tipagem complexa, pode ser útil ter isso separado. Otimização de código. Uma fase opcional seguinte é a da otimização. Aí algumas mudanças podem ser feitas na árvore sintática, embora a fase possa ocorrer em outro momento e tentar modificar outra representação. Essas mudanças visam fazer o código ficar melhor para economizar processamento e memória, ou seja, poder executar a mesma operação obtendo o mesmo resultado, aproveitando melhor a capacidade de processamento do alvo deste programa. Técnicas de otimização comumente usadas. Tem um link aqui do Wikipedia. Categorização. Aí tem local versus global scope. Pip role otimização. Interprocedural optimization. Link time optimization. Machine and object code optimization. Enfim, várias coisinhas legais, interessantes. Eu vou deixar o link do post da resposta, né, e do repositório na descrição, então vai ser fácil ler, caso você queira ali, né, com mais atenção. Geração de código. A última fase é a da geração de código. Partindo da árvore sintática analisada e modificada, já é possível gerar a saída, que, em geral, é um código em outra linguagem, como assembly ou código de máquina para um processador específico. Em geral, é uma sequência de bytes que o processador ou uma máquina virtual entende. Usando o nosso exemplo acima, hipoteticamente, ele poderia gerar uma instrução para o processador para fazer uma comparação numérica, CMP, e depois um desvio condicional, JZ. Em alguns casos, é possível que esta geração seja de um código intermediário que pode passar por outra otimização e geração de um código final.
Essa técnica ajuda muito o compilador a ser construído para atender, desculpe, várias plataformas diferentes. Veja um exemplo do fluxo do compilador. Tem um post aqui, interessante, vou dar uma lida depois. Outras fases podem ser usadas. Não há uma regra que compiladores precisam ser assim. Hoje em dia, compiladores modernos são mais modulares para poderem ser usados em outras ferramentas que precisam de algumas dessas fases isoladamente. Ótimo para syntax highlighters, refatoradores, analisadores estáticos, desculpe, ferramentas de AOP, geradores de código REPL, formatadores, etc. O que é AOP? Programação orientada a aspectos. Quem que respondeu isso aqui foi ele também? Não. Não. A gente vai ler isso aqui depois. Vamos lá. Variações. Vou botar uma ventania. Quando um compilador gera um código para outra linguagem de alto nível, nesta última fase, é costume ser chamado de transpilator. Não, transpilador. Foi mal. Interessante, vamos deixar aqui. Quando essa fase executa comandos em vez de gerar um código binário ou fonte em outra linguagem, ele funciona como um interpretador. Normalmente a interpretação funciona um pouco diferente, já que a compilação e execução vão ocorrendo em pequenos blocos. Mas isso tem mudado. Os interpretadores estão se beneficiando de uma análise mais global. Nem falei em outros tipos como o Just-in-Time Compiler. Interessante, mas grande, né? Leitura. Conclusão. Todo programador deveria aprender como funciona o compilador, mesmo que ele nunca vá escrever um. Há uma diferença enorme na qualidade do programador que entende isto. E outros assuntos do que não entende, né? Não precisa ser um profundo conhecedor, mas precisa saber como é para usar as ferramentas do seu dia a dia de forma melhor. Só precisa evitar o cargo cult, não sei o que é também. Ah, tá. Inclusão de estrutura de programação que não serve pra nada. Não tem propósito nenhum real. Interessante. Vejo muitos programadores que sofrem muito fazendo coisas erradas porque não entendem o funcionamento da matemática, das línguas, da ciência, do computador, do sistema operacional, das linguagens e compiladores, das estruturas de dados e algoritmos, dos paradigmas, das metodologias, etc. E o pior é que alguns, mesmo não sabendo nada disso, acham que sabem tudo o que precisa e não tem necessidade de aprender mais, de melhorar. Isso aqui, será que é o Dunning-Kruger? Ah, sabia! Efeito Dunning-Kruger, muito bom. Quer saber o que... Tá escrito ali embaixo não, né? Ou tava, nem vi. My bad. Só vi que era Wikipedia. Wikipedia. Quer saber o que está fazendo? Se dedique. Não ache que já sabe tudo. Sempre tem algo para aprender. E compilação é uma das áreas mais fascinantes da computação. E aqui ele deixa as referências, né? Informações adicionais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que é linguagem de programação, ideia, compilador. Uma resposta dele. Legal. Bastante. Eu acho que essa aqui é boa de ler também. Tô curioso para ler. Então, mais algumas referências, etc. Eu vou abrir os links enviados ali durante o que ele foi falando e estarei lendo. Obrigado quem assistiu. O vídeo foi longo, mas bem informativo. O link do post e do repositório vão estar na descrição. Os links, né? E. Ah, não pode fazer. Não, não sei. É,
sem sinal de mão, não compactuo com nada. Obrigado, gente. E bora estudar e melhorar nas nossas carreiras. Abraço.